Olá, em Marcos 14:41 encontramos o seguinte registrado: Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Toda a vida humana de Jesus prenunciou essa hora. Agora, toda a história depende dessa hora. E isso é absolutamente aterrorizante. Jesus deve decidir. Ele protegerá a sua própria vida e alma ou aceitará a vontade perfeita e dolorosa do Pai? A morte de Jesus havia começado muito antes dessa hora, mas agora, no Getsêmani, ele precisa enfrentar a morte para si mesmo que ocorre antes da morte no Calvário. Nunca uma alma esteve tão angustiada. Jamais alguém enfrentou tal horror. Ser feito pecado em favor de outras pessoas. Colocar a si mesmo em nosso lugar. Quando Jesus transformou água em vinho, ele sabia, ainda não é chegada a minha hora. Mas ele reconheceu que a sua hora chegaria. Quando Jesus subiu a Jerusalém secretamente para a festa dos tabernáculos, ele sabia, o meu tempo ainda não chegou. Quando começou a ensinar de modo público, não demorou muito para que procurassem prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Porque ele foi poupado? João explica, porque ainda não era chegada a sua hora. Porém, quando Jesus finalmente chegou a essa dramática e profética semana, sabia que, enfim, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O primeiro Adão não sentiu a angústia em seu jardim, porque cedeu muito rapidamente. Mas Jesus sabia que para resistir a todas as tentações, precisaria sofrer. A sua hora de sofrimento por vir no Calvário seria suportada pela agonia emocional e espiritual ocorrida no passado. Antes que ele clamasse: meu Deus, por que me desamparaste? Ele primeiro, aqui no jardim, deve fazer a escolha final de se submeter ao próprio sofrimento e morte. Ele precisa abraçar a dor, não apenas suportá-la. Ele precisa escolher os cravos e as trevas. Ele precisa dar um passo à frente para receber a ira santa de seu Pai. Ele precisa saudar a sua hora. A quinta-feira, que antecede a morte de Cristo, deve ser um dia para nos maravilharmos com o que Jesus abraçou por nós. É dia para nos encantarmos com a particularidade do seu amor sacrificial. Imaginem que, enquanto ainda éramos pecadores, ele morreu por nós. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pelo sacrifício de Cristo Jesus. Obrigado por tudo que ele sofreu, que ele experimentou. Obrigado pela sua própria abnegação, pois é por meio dela que o caminho da reconciliação foi construído. Nós te louvamos, essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém.